Olá, bem-vindos! Vamos falar hoje do Império do Brasil, do período conhecido como Brasil Monárquico, que envolve o primeiro e o segundo reinado, e entre eles um período de regência. Esse Brasil monárquico acontece entre 1822 e 1889. 1808 é uma data crucial, 1808, inclusive, é o título deste livro aqui, ó, o livro 1808, escrito por Laurentino Gomes. 1808, antes que Napoleão chegasse, ou as tropas de Napoleão chegassem a Lisboa, capital de Portugal, a comitiva com a realeza e com os nobres portugueses disparou. Defendendo ao lado deles estavam os ingleses, né? Porque França, imagina ali o contexto da Europa, França dominando todo mundo, com Napoleão dominando todo mundo, menos a Inglaterra contra a França, a Inglaterra protegeu Portugal e fez parte desse plano de fuga da corte portuguesa, né? Então Dom João, né, ao contrário de outros reis da Espanha, de outros países que caíram em mãos de Napoleão, fugiu, e isso foi determinante depois para a história. Transferiu a corte portuguesa e os nobres portugueses se transferiram, e vocês veem aí imagens da chegada, da saída, da chegada da corte portuguesa no Brasil, na verdade, tem uma imagem aí que mostra a chegada da nau principal, trazendo centenas de pessoas, entre elas o Dom João, que era o príncipe regente. O príncipe João vem com a corte portuguesa para o Rio de Janeiro, desembarca no Rio de Janeiro, então passa a ser o Rio a capital do Império, passa a ser a capital do Reino Unido de Portugal, de Brasil, Portugal e Algarves, né? O Brasil, que era uma colônia, foi alçado à categoria de Reino Unido. Imagina a ciumeira que isso provocou lá em Portugal. Até que, bom, vem Dom João VI, começa a sofrer uma série de desgastes. Napoleão perde a guerra em 1815. 1815, depois de perder a guerra lá na Europa, Portugal começa a exigir que a corte volte a Portugal, que Dom João VI, aí já era Dom João VI, porque a Maria I, a rainha, já tinha morrido, então ele já era Dom João VI, ele era o rei do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Começam a exigir, o pessoal lá em Portugal começa a exigir que ele volte. Pô, que isso, né? Vai ficar aí no Rio de Janeiro, a gente aqui que manda, vem pra cá. E Dom Pedro I fica no Brasil como príncipe regente, né? Ainda como príncipe regente Dom Pedro, né? Ele não é o imperador do Brasil ainda, né? Então ainda não. Até que o pessoal em Portugal foi mais duro ainda e falou assim, não, você tem que voltar de qualquer jeito, e tudo que você fez até agora aí como príncipe, como regente, não tá valendo, tá? Acabou, não vale mais nada. Essas informações de Portugal chegaram ao Brasil quando Dom Pedro I estava em São Paulo, retornando de São Paulo de uma viagem. O José Bonifácio, que é um personagem interessantíssimo da história brasileira que vale ser estudado, e a gente pode ver isso com mais calma depois, ele é chamado também, viria a ser chamado Patriarca da Independência. Ele despacha um oficial para ir a encontro de Dom Pedro I, não só ele e a Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I, que estava lá, ela como governante de fato do Brasil, enquanto Dom Pedro viajava, e aí que veio o famoso grito do Ipiranga, né? Que talvez não tenha sido tão gritado assim, mas que ali foi feita a independência, ali foi feita, foram rompidos os laços com Portugal a partir dali, né? Em 7 de setembro de 1822. Se Dom Pedro I vem ser coroado, vem ser aclamado no Campo de Santana. Campo de Santana é um lugar no Rio de Janeiro que vai ficar muito famoso, é muito famoso na história do Brasil por várias manifestações que já ocorriam ali, manifestações populares, e depois também viria a ser o ponto onde o Deodoro da Fonseca proclamaria a República, né? Ele morava ali perto, isso já muitos anos, décadas depois. Mas em 1822, no dia 12 de outubro, aniversário dele, de 24 anos, Dom Pedro I fazendo 24 anos, ele foi até o Campo de Santana ser aclamado pela população como o imperador do Brasil. E aí começa o primeiro reinado, e aí começa o Brasil monárquico. Embora esse ato tenha sido pacífico ali no momento, depois a aclamação dele também no Rio de Janeiro, o Brasil era constituído por muitas outras províncias além do Rio de Janeiro, e houve lutas de independência, né? Algumas lutas de independência estouraram, né, entre portugueses e brasileiros. Em alguns lugares
do Brasil, principalmente no Nordeste, né, mais no Norte, né, onde no Nordeste mesmo e Norte ali, assim, pegando um pouco da então província do Grão-Pará, que hoje é Amazonas e Pará, né, e também ali do Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, né, tinha o Bahia, onde o Brasil não tinha um exército organizado, né? Então portugueses se rebelaram ali e Dom Pedro, é um fato muito curioso, Dom Pedro I teve que contratar, ou contratou mercenários estrangeiros, entre ele um cara chamado Thomas Cochrane, um inglês, né, que lutou em vários lugares, um inglês da marinha, um cara da armada. A independência em si do Brasil, ela foi ser reconhecida por Portugal só em 1825, e mesmo assim o Brasil ainda teve que pagar por essa independência, pagar no sentido de admitir uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. O Brasil teve que arcar com a dívida de Portugal, né? Então, com a Inglaterra, então já começou aí endividado o país, né? Além disso, tem a questão da Constituição. A Constituição, você sabe que um país, para existir, ele tem que ter uma Constituição. Então, a Constituição do Brasil, ela foi feita em 1800. O Dom Pedro I, logo depois de proclamar a independência, ele convocou uma Assembleia Constituinte para fazer a Constituição do Brasil. E em 1823, o pessoal começou a fazer aquela Constituição um pouco tirando poderes de Dom Pedro, né, na linha liberal que já existia em todo o mundo, ou pelo menos em boa parte do mundo ocidental. A Constituição de 1824, essa é também uma data importante ser marcada, porque é a primeira Constituição brasileira, e ela vigorou até 1891. A Constituição, a primeira Constituição do Brasil, é de 1824 e ela vigorou até 1891. Né? Foram todos esses anos aí de Constituição, a Constituição mais longeva do Brasil até hoje, a Constituição que mais tempo durou, porque a mais recente que a gente tem é de 1988. A Constituição que hoje rege o Brasil, ela é de 1988, ela não tem nem 40 anos ainda. Isso é importante dizer também. Ele colocou uma coisa inédita, que era o quarto poder, porque você sabe que existem três poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário, né? Um executa, né? Um governa, o outro legisla e o outro julga. Ele colocou um quarto, que era o poder moderador, exercido por quem? Por ele, pelo imperador, para moderar, ou seja, para dizer, não é bem assim, não é bem assado, é mais ou menos como eu quero, independente do que vocês outros três poderes decidam, entendeu? Né, a gente vai ver que no Brasil, nesse período, e no período da regência, que vem logo em seguida, e também no período do segundo reinado, de Dom Pedro II, ocorrem muitas revoltas, e elas são revoltas de caráter liberal. O que é liberal nesse sentido? E aí vocês vão ouvir duas palavras que são mais ou menos contrárias uma à outra, né? Que é liberal e conservador. Existiam os conservadores, existiam os liberais, tanto que depois viria a existir o Partido Conservador e o Partido Liberal. Os liberais queriam menos poder concentrado, menos concentração de poder na mão do poder central, do império, da capital, do Rio de Janeiro. Além disso, Dom João VI, em 1826, morreu em Portugal, e aí Dom Pedro I era o herdeiro do trono. Isso também começou a despertar medo aqui no Brasil, de que, ele é herdeiro do trono de Portugal, agora ele vai anexar de novo, e a gente vai virar de novo colônia de Portugal. O pessoal aqui no Brasil ficou com medo, todo mundo começou já a olhar com desconfiança para o Dom Pedro, ele tinha que decidir lá a questão de Portugal também, depois ele teria uma história longa lá em Portugal, né? Até que ele se viu, vários episódios aconteceram aí, teve a Noite das Garrafadas entre portugueses e brasileiros, em 1800, já lá para 1830, década de 30, a famosa Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro virou uma bagunça, o Dom Pedro já estava sem moral, sem apoio,
E então, até que acaba ele por abdicar. Ele abdica do trono, né? Ele abdica, na verdade, não é assim de livre e espontânea vontade, é por livre e espontânea pressão. Ele abdica do trono em 1831 e deixa o seu filho, Dom Pedro II, né? O Pedrinho, dormindo, nem se despediu dele, não deu um tchau para ele, assim, de ir ali conversar com ele e falar: ó, filho, ó, tô indo. Ele simplesmente se fugiu ali, né? Até porque era um momento conturbado nessa abdicação. Buscou refúgio num navio que estava ali estacionado na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Dali ele foi para dali ele iria para Portugal. E aí foi o período da regência do Brasil, que é o período regencial. O período regencial, ele vai de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, quando é dado o golpe da maioridade. É chamado de golpe porque foi um golpe, porque Dom Pedro II deveria governar, ou deveria passar a governar o Brasil quando tivesse 21 anos de idade, a maioridade absoluta, mas ele começou a governar com menos, com 14 anos. 14 anos ele assumiu o trono em 1840. Dom Pedro II, nesse golpe da maioridade, assume o poder justamente porque o Brasil se via ali a ponto de ser fragmentado em várias regiões, em várias as províncias se tornarem autônomas, e esse era um medo que o Império Brasileiro tinha de que acontecesse como aconteceu com a América Espanhola, que era uma só, e depois foram os vários vice-reinos da América Espanhola, se tornaram vários países independentes, e era o medo que isso acontecesse com o Brasil. E justamente por isso, dentro dessa crise, dentro desse medo contínuo de que o Brasil se esfacelasse, o Dom Pedro II assume e vem então aí o que é chamado de Segundo Reinado. Segundo reinado, onde o Dom Pedro II passa a ser o imperador. E ele vai por quase 50 anos ser o imperador do Brasil. Né? O cara que mais tempo passou no poder no Brasil, desde o golpe da maioridade em 1840 até 1889, quando Deodoro da Fonseca, aí vocês vão ver na Proclamação da República, foi lá e, dentro de um contexto também histórico, uma série de insatisfações que já existia em relação à monarquia, enfraquecimento da monarquia, foram lá e proclamaram a República, né? Mas ao longo desse longo período de império do Segundo Reinado, muitas coisas aconteceram no Brasil, muitas revoltas aconteceram no Brasil. Né? Antes disso, na regência, uma série de insurreições, uma série de revoltas, da Sabinada, Balaiada, a Revolução Farroupilha, a Cabanagem aconteceram. Mas no período do Dom Pedro II, o mais grave conflito, que também viria depois a ser um dos contribuintes, um dos fatores contribuintes para a proclamação da República, depois, foi a questão da Guerra do Paraguai. O Brasil, né, Argentina, Uruguai e Paraguai se envolveram numa guerra que durou ali entre 1864 e 1870. Né? Foi uma guerra que destroçou, a maior guerra que teve, uma das maiores guerras que teve no mundo nesse período. Nesse período foi uma das maiores guerras do mundo, né? E aquilo ali também foi ajudando a esfacelar o regime monárquico, né, que viria depois a ser consubstanciado num movimento republicano que acabou por transformar o Brasil, ou por mudar o Brasil, de acabar com a monarquia e fazer do Brasil uma república a partir de 1889. Tá bem? Por hoje é isso. Até a próxima.